Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns, no canal Espiritismo Kardec. Quero agradecer ao Arthur, ao Rui e a todos que estão assistindo. Hoje, iniciando o item 263, 262. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse artigo. Muito bem, recordando que na nossa última sessão de estudos, nós vimos a primeira parte desse capítulo de número 24 do Livro dos Médiuns, que é sobre a identidade dos espíritos. Prosseguiremos hoje analisando a segunda parte, que inicia, como estamos vendo em destaque na projeção, com o modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. A qualquer momento, abrimos oportunidade para considerações dos nossos amigos aqui no estúdio, Eric e Arthur, e você de casa nos dando a sua contribuição pelo nosso chat. Contando agora já com o Cláudio, nosso querido amigo. Vamos então iniciar a leitura. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mau o espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Meus amigos, corremos o risco de passar batido nesta lição. Vejam que Kardec destaca, né? Questão capital. Os grupos práticos eles têm feito essa peneira, esse crivo de enquadrar as manifestações segundo o seu conteúdo, procurando se valer da escala espírita presente em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos, na verdade, questões 100 e seguintes. Alguma observação? Questão, como sempre, relevante, absolutamente relevante, né? É claro que fica complicado quando se trata de espíritos de alta evolução e tal, inclusive, que quase que a gente não tem nem como lidar com esses espíritos mais diretamente. Agora, espíritos inferiores que nos cercam praticamente a todo tempo e em quase todas as reuniões vão estar presentes, é imprescindível, né? Saber com quem que a gente está lidando. É interessante que a maioria dos espíritos, quando aparecem a primeira vez numa reunião, é quase que fácil distinguir, porque vem com, muitas vezes, com ar de superioridade e o palavreado é completamente chulo. É uma coisa tão patente que às vezes a gente vê falar aí de pessoas que foram iludidas por si mesmas, não pelo espírito. Bastava, como a gente sempre chama a atenção aqui, um pouquinho de atenção a essa escala espírita aí, né? E já se poderia lidar, ou já se pode lidar com quase todo tipo de espírito. É claro que alguns muito vamos dizer assim,
bem preparados e geralmente conhecem mais o grupo do que o grupo os conhece, né? Conhecem o médium com quem vão lidar. Eles realmente têm uma sapiência para eludir nos primeiros contatos que é fantástica. Por isso que a gente sempre usa um ditado popular: dê corda a um louco que ele se enforca sozinho, né? Deixa falar, deixa conversar. A questão da doutrina espírita aí é você saber com quem que você está conversando, com quem que você está falando. A mesma coisa entre nós, né? Às vezes você mantém aí até longas amizades aí, de repente o neguinho dá uma pisada na bola que ele se entrega, né? Mas é assim que funciona. Com os espíritos também é a mesma coisa. A escala espírita é uma chave da ciência espírita fundamental, né? Para você categorizar, né? Em que ordem está, né? E a classe, ele pode ter características de mais de uma classe, né? Mas você vai ter um parâmetro ali, né? E principalmente é bom para estar em guarda contra os mistificadores, os pseudo-sábios, né? Que vão ser os mais difíceis de identificar porque eles vão se esconder, se camuflar com nomes venerados, com aparência boa, com palavras bonitas. Então tem que ter essa sapiência de perceber, né? Como o Cláudio falou, ele vai citar aí alguma hora, então você tem que estar atento. Gostaria de chamar a atenção, né? Talvez tenha alguns não tenham percebido isso, que se trata especificamente de a gente fazer esse reconhecimento quando se trata especificamente, né, das comunicações instrutivas. Claro que isso se estende também a outros contatos, a outros tipos de reunião, mas no que tange especificamente as comunicações instrutivas, a gente tem que redobrar essa atenção para que a gente possa realmente receber instruções de espíritos em condições para instruir. E, obviamente, que espíritos, apenas espíritos, já que alcançaram determinado nível de progresso espiritual, estão em condições de instruir ou de nos instruir sobre alguma coisa. Enquanto os inferiores ou são ignorantes ou vão propositalmente nos trazer instruções, entre aspas, que na verdade não são instruções, são apenas, por vezes, ditados que vão servir para criar confusão, ditados que vão ser utilizados para criar alguma cisânia, alguma coisa que vai induzir ao erro, né? Então, acho que essa é a principal característica desses espíritos, né? Eles não vão estar compromissados com a verdade. Podem estar compromissados com as suas ideias pessoais ou até mesmo mentir com o intuito de iludir os presentes acerca de algum assunto, de um ou mais assuntos, em que as pessoas estejam querendo se instruir a respeito. Então, identificar esses espíritos, em que grau da escala eles se encontram, é essencial para que a gente possa se instruir com quem efetivamente está em condições de instruir e não está ali para enganar ou para, enfim, passar alguma pseudo-verdade que poderá, inclusive, atrapalhar o desenvolvimento do grupo e, pior, alguns até podem pegar essas instruções para levá-las adiante em forma de livro, em forma de palestra, né? E podem até passar essas comunicações adiante, como a gente vê aí em livros mediúnicos completamente descompromissados, não só com a codificação, mas com a verdade no sentido mais amplo que a gente pode compreender. É interessante também, se os amigos me permitem, eu vou lembrar uma questão aqui que a gente tem levantado há algum tempo pela prática, pela experiência aqui. É claro que Kardec está alertando, e os espíritos superiores sempre estão alertando
contra a questão das mistificações e do contato com esses espíritos chamados inferiores aí, que realmente, se permitir, nos levam a caminhos bem tortuosos aí. Mas existe uma outra questão que a gente observou nesses anos de prática, é o seguinte: a escala espírita é tão importante no modo de você identificar os espíritos, porque existem espíritos inferiores em conhecimento, espíritos inferiores em experiência própria. Então, geralmente, quando aparecem as primeiras vezes na reunião, são rudes, são toscos, são agressivos até, e o contato com eles vai nos mostrando que não há, entre aspas, a maldade intrínseca ali que a gente vê na mistificação. Mas há aquela questão, eu não sei, o que eu sabia é isto aqui. O que eu lidei nas minhas encarnações foi até esse ponto aqui. Então, nós tivemos algumas experiências muito boas, muito gratificantes ao longo dos anos aí, de encontrar alguns desses espíritos bem rudimentares no início, inclusive que o médium e o próprio grupo tinha dificuldades para se entrosar ali quando esse espírito se manifestava. E, ao longo do tempo, o próprio espírito foi reconhecendo a sua inferioridade de conhecimento, de comportamento, e através, inclusive, da troca de lições, né? Porque se estão conosco ali, mesmo meio emburrados, vão estar aprendendo junto conosco as lições doutrinárias. E alguns anos se passando, a gente vê esses espíritos já de uma forma, até num linguajar, no tratar as pessoas da reunião de uma forma muito mais respeitosa, assim como foram tratados, e você vê que não havia maldade intrínseca ali nas primeiras manifestações. Havia simplesmente o rudimentar de espíritos do século passado, do século retrasado aí, que não tiveram experiências com comportamento social, etc. e tal. Então, a escala espírita, por exemplo, é fundamental para isso também, para que a gente não discrimine, só porque o espírito, às vezes, de alguma forma, causa um certo transtorno ali inicial, nas primeiras manifestações, ele já é classificado como um espírito mau, um espírito inferior, e, às vezes, nem se dá atenção mais àquele espírito. Até, vamos e convenhamos, se procura doutrinar aquele espírito num sentido raso da palavra, de uma forma que aquele espírito nunca vai compreender essa doutrinação. Eu não tive instrução para entender que eu estou sendo doutrinado para o meu bem. E, geralmente, eles remetem à agressão nos primeiros contatos. Mas, ao longo do tempo, classificou esse espírito. Está na escala ali baixa, mas está numa escala rudimentar, está numa escala inferior em conhecimento. Se lida com esse espírito com um pouco de paciência, com um pouco de respeito, e esse espírito, às vezes, lá na frente, nos dá grandes lições. A gente tem espíritos aqui que a gente sabe que aproveitaram muito mais o estudo que nós fizemos do que nós próprios, né? Essa é uma coisa que tem chamado a atenção da gente aqui. Por isso que a gente ressaltou essa questão, né, das reuniões instrutivas. Obviamente que em outros tipos de reunião, esses espíritos podem muito bem se manifestar, eles vão dar seus posicionamentos, suas opiniões, que podem, né, como o Cláudio bem ressaltou, estar em conformidade com a verdade, né, com tudo mais. Não quer dizer que, né, realmente ser um espírito inferior que vai efetivamente ser ignorante acerca de tudo, né? Temos também o que aprender, né, com eles, assim como também temos temos o que aprender com todas as pessoas que nos circundam, né? Todos nós temos conhecimentos que podemos passar adiante e também assimilar conhecimentos dos nossos semelhantes.
mas acredito que nos que tange realmente a grandes verdades, né, a verdades profundas, né, realmente verdades que estão talvez até fora do nosso conhecimento, só espíritos realmente de uma classe superior, né, que já alcançaram esse grau elevado na escala espírita, podem efetivamente nos dar até a confiança, né, de estarem em conformidade com a verdade. Bem, nossa amiga Ana Góes, que estuda conosco neste momento, observa. Uma questão que acho interessante apontar é que a escala espírita pode e deve ser interpretada como espíritos podem partilhar de múltiplas características. Exatamente como ressaltado pelos nossos amigos, há variantes, né? Há variações e nuances que precisamos identificar, porque o progresso, como sabemos, à luz do Espiritismo, se dá no duplo sentido intelectual e moral, razão porque nós vamos encontrar na escala avançados mais num sentido que no outro, como os amigos disseram. A benevolência pode ser notável, mas isso não garante a sabedoria. Então, o benevolente não vai se fingir, não vai dizer coisas que não sabe, mas nós poderemos inadvertidamente gerar expectativa e perguntar à toa, e que ele, não sabendo, poderá dar lugar a espíritos impostores na sequência, em nosso desfavor, diante da nossa teimosia, diante do nosso cochilo em relação a distinguir que uma coisa é a benevolência, começo, a base da segunda ordem, outra coisa é a sabedoria ou mesmo a superioridade que reúne as características elevadas do duplo sentido moral e intelectual. Da mesma maneira, entre os espíritos imperfeitos, precisamos, para nossa análise, distinguir aqueles que são simplesmente levianos ou zombeteiros daqueles que são essencialmente obstinados e perversos, para termos como abordar e fazer exames de acordo com o seu discurso, de acordo com a sua manifestação, que são também de uma utilidade para a ciência psicológica que empreendemos. Nós fazemos ciências não só com o ditado pronto e acabado instrutivo dos espíritos de segunda, de primeira ordem. Também são nossos auxiliares, mais como objeto de observação do que fonte do conhecimento pronto, os espíritos imperfeitos, que, por suas características, nos permitem, então, uma grande abstração das leis psicológicas que dizem respeito às diversas etapas da nossa existência, do nosso progresso, do nosso relativo atraso ou imaturidade. Então, é importante nós considerarmos todos esses matizes na escala espírita para perceber a sua importância, seja qual for o escopo específico do nosso estudo prático. Muito bem. Podemos seguir, se os amigos permitem, ir para o item seguinte, 263. Opa. Leitura. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas.
pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, e com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. Amigos, somos muito vulneráveis e suscetíveis a frases de efeito, nos empolgamos, confiando-nos cegamente diante do primeiro impacto de uma afirmação pretensamente, aparentemente cheia de virtudes, cheia de coisas inteligíveis, e deixamos de apreciar o discurso como um todo, na forma recomendada por este parágrafo. É preciso ter um olhar frio sobre cada palavra, como diz Kardec, e não perdoar o menor deslize? Essa questão fica um pouco complicada, né? Devido à questão própria nossa, né? Conforme a gente vai adquirindo experiência, nós vamos podendo nos cobrar mais, né? A gente tem visto pessoas e grupos se cobrarem tanto quando iniciam um pequeno grupo, uma pequena reunião, às vezes de estudo e tal, comportamento, assiduidade, horário, aquela coisa toda, que no fim vai parar aquele grupo, porque as pessoas não são assim normais na sua vida. E a gente está falando isso de quase 30 anos de experiência. Demorou para a gente conseguir adequar as coisas da vida com as questões de se dedicar e tal. Então, o que acontece? Quando a gente teve contato as primeiras vezes, principalmente com esse livro, a gente recuou um pouco, a gente até se assustou. Nossa, como é que a gente vai chegar nesse grau de comportamento, nesse grau de saber para lidar com isso? Até hoje, a gente sabe que essa primeira impressão que choca as pessoas quando tem contato com a doutrina, acho que pelo conjunto da doutrina ser tão bem elaborado, que as pessoas falam, poxa, eu não vou conseguir. E, às vezes, algumas pessoas até inocentemente recuam antes de procurarem buscar o conhecimento passo a passo, né? E nas reuniões, essa questão a gente foi aprendendo na prática também com os espíritos. Eu me lembro de um amigo espiritual que começou a ser um comensal na reunião, através da psicografia de uma médium aqui, e ele, no final, quando estava terminando a reunião, ele falou, olha, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição aqui. As pessoas começaram a fazer perguntas as mais estapafúrdias possíveis, né? Algumas reuniões se passaram, esse espírito falou, olha, eu acho que está havendo um engano aí. Eu não sou um espírito superior. Eu estou tendo permissão para participar com vocês aqui. Eu ainda não tenho permissão para contar o porquê que eu estou aqui, e eu tenho um motivo para estar com esse grupo aqui. Quando eu digo assim que eu estou à disposição para responder alguma
perquisição, alguma pergunta e tal, é dentro daquilo que foi acordado aqui, dentro do que foi lido, porque eu também estou estudando isso pela primeira vez. Então, a gente já foi, como se diz, já foi com sede ao pote. Poxa, né, tem um espírito aqui que vai resolver todas essas questões, né? Então, esse tipo de coisa, eu estou falando de inícios de grupos que a gente teve aí, que a gente participar assim, ingenuamente, pela falta do estudo doutrinário. Hoje a gente tem um pouquinho mais de traquejo, que está na estrada aí há mais de 20 anos, diuturnamente, né? Há quase 34 anos lidando com a doutrina, mas há mais de 20 ali diuturnamente. Agora que estamos começando aí. Então, os espíritos também não são mágicos. A gente aprendeu muito com esse amigo espiritual. Ele falou: olha, vocês podem me perguntar coisas triviais, eu vou dizer para vocês que eu não sei a resposta. Questões doutrinárias, por exemplo, não adianta vocês me perguntarem, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Então, vamos bater um papo. O que tiver no meu alcance. Depois, anos depois, a gente teve uma parte da história dele. Ele foi um ilustre professor de geografia, mas era como é que se diz? Eram os chamados mestres escola, né? Que o verdadeiro professor sabia de tudo, né? Depois que foi se fazendo essa questão aí de cada professor se especializar numa matéria. Mas o professor, ele chegava, ele dava aula de A a Z, né? Ele era um chamado mestre de escola, ele se chamava assim. Nunca quis se identificar completamente e tal. Mas vejam a ingenuidade nossa. De repente, a gente começou a esperar que ele respondesse coisas mirabolantes. E graças a Deus, esse espírito realmente era um bom espírito, entre aspas, na escala aí, já se mostrou ali quem ele era. Porque se fosse um mistificador, a gente estava até hoje fazendo pergunta para ele, tá? Eu acho importante esclarecermos que não se trata de menosprezar o valor da presença, da manifestação das comunicações, seja qual for a classe de espírito, né, que se apresente. Acho que aqui o contexto de Kardec é apenas para a gente reconhecer a verdadeira superioridade, né? Arthur, por favor. Não, realmente, né? Realmente é uma questão muito complexa, né? Não porque a Kardec não tenha sido suficientemente claro, mas o problema somos nós, né? Que às vezes ficamos em posições um pouco extremadas, né? Levando isso talvez ou a um excesso muito grande, né? Onde se vira uma espécie de até de temor exagerado em relação à possível influência ou, de espíritos inferiores, ou mesmo que estejamos sofrendo uma tentativa de mistificação, enquanto que do outro lado, né, do lado oposto, extremo, temos pessoas que simplesmente não dão a mínima bola, né, como se diz no popular, para que os espíritos estejam dizendo. E Kardec está sendo bem claro aí, né? Quer dizer, quando o espírito exprime, né, algo, né, como diz ali, denotando baixeza, né? Onde o seu ditado, como está dizendo ali, o conjunto de ditado fere as conveniências pela sua grosseria, aí realmente fica patente de que estamos lidando com um espírito ainda de terceira ordem, né? Um espírito ainda bastante inferiorizado nessa escala espírita aí que nós tanto devemos estudar. Agora, isso fica mais difícil nos espíritos que conseguem, digamos assim, enganar em relação às suas luzes. E aí que realmente o cuidado tem que ser redobrado, porque fica fácil para a gente reconhecer um espírito de terceira ordem quando ele apela para uma expressão que denota baixeza.
Agora, realmente, o mais difícil é lidar com aqueles espíritos que são intelectualizados, sabem muito bem lidar com as palavras e que colocam ali, de maneira subreptícia, os seus conceitos errôneos, né? Porque eles falam muitas coisas até aceitáveis e acabam resvalando em outras, que, por vezes, passam imperceptíveis, né, ao olhar da maioria. Então, esses realmente são os mais perigosos, né? Então, é preciso toda cautela, todo cuidado, mas também não precisamos ficar histericamente preocupados, porque com o tempo, como o Cláudio aí bem ressaltou, com a experiência, com o estudo, isso, né, essas influências ou esses espíritos vão ficando cada vez mais fáceis de identificar, né? Mas é preciso ter, inclusive Kardec fala sobre isso, né? Que é preciso ter um sangue frio, é preciso ter a prudência, é preciso, enfim, conhecer realmente, estudar, para que a gente fique com esse senso mais apurado na identificação. Então, não se trata aqui da gente convencer pelo medo, ou tentar ressaltar essa questão do medo, mas sim, né, que estejamos aí cada vez mais preparados, e isso se dá pelo estudo, né? Quanto mais estudarmos os livros fundamentais da doutrina espírita, acredito que mais preparados estaremos para fazer esse reconhecimento entre espíritos de uma ordem inferior em relação àqueles que já estão mais adiantados na escala espírita. É interessante, né, que realmente é necessário um rigor, né, e um estudo aprofundado da escala espírita, né? Então, um espírito que é superior, ele não tem nenhum pensamento mal, né? Então, não vai ter nenhuma expressão de baixeza ou mácula, né? Então, você já pode colocar como terceira ordem, né? Embora a gente também possa aprender com a terceira ordem também, mas já tira da segunda ordem, né? Então, é realmente necessário um rigor, né? Aquele rigor de Kardec, que de 3.000 comunicações que ele recebia, apenas 100 eram publicáveis, né? E como disse o Erasto, né? Melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, né? A Ana Cristina, ela pergunta aqui: qual o sentido da escala nessa classificação dos espíritos? A escala no sentido de hierarquia, né? De uma gradação, né? Esse sentido de uma gradação intelecto-moral, né? aí, isso. Aí ela coloca: todos da terceira ordem estão em um mesmo nível? Ou existe uma certa hierarquia? Existe uma hierarquia. Por exemplo, um da nona, que é impuro, é pior do que o neutro, né? Claramente o impuro é pior que o neutro. Então existe sim uma gradação na terceira ordem, como existe na segunda também. É preciso também chamar a atenção aí, seus amigos, depois até podem opinar aí. A escala é uma. O próprio Kardec chama atenção a isso, né? Ela é uma coisa didática, mas ali, por exemplo, dentro da própria escala aí, você encontra outras nuances de cabo a rabo. Só não se mexe aí na escala superior aí, que realmente não tem como. Depois que, acredito eu, depois que um espírito ultrapasse uma certa noção de progresso aí, principalmente intelecto-moral, junto, não há como ter nuances, né? O espírito está dentro de um padrão aí que para nós não tem nem como reconhecer. Dali para baixo, a escala, como nós dissemos aí, a gente encontrou alguns espíritos rudimentares, toscos no início, que anos depois esses espíritos já tinham uma condição de compreensão da sua própria situação que nos chamava a atenção que eles deram um pequeno passinho ali na escala. Não fogem muito do contexto em que estavam, de inferioridade, mas já tem uma compreensão melhor
já são espíritos, por exemplo, que já estavam repensando essa questão de mal, de bem, outros nem essa condição tinham, de perceber que estavam sendo, na sua simplicidade, ou na sua, vamos dizer assim, inferioridade no trato, no conhecimento, eles estavam sendo rudes, eles estavam até sendo maus, eles feriam sentimentos, etc. e tal. Quando compreendem isso, então a escala aí, embora seja uma questão realmente de didática, como diz Kardec, ela tem nuances aí, né? Tanto para mais quanto para menos. E os espíritos, uma vez que adquirem uma certa compreensão de si mesmos, eles têm que decidir se vão continuar naquela base da escala que estão ou vão se prontificar eles mesmos a se melhorarem. É assim que funciona conosco. É o que estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Quem sabe a gente dá um passinho na escala aí, né? Sempre lembrando, né, contextualizando, que não se trata de desvalorizar os espíritos imperfeitos. Aqui, tão somente um esforço intelectual de classificá-los para percebermos as possibilidades de seleção do ensino dos espíritos que são mais avançados. Somente por isso. Então, não é que a gente vai estar distribuindo medalha ou então punições. Olha, você é um mau menino, ainda está na terceira ordem, faz tempo que a gente te evoca e continua do mesmo jeito. Então, vamos te distribuir aí uma penitência. Não se trata desse tipo de visão ou contexto, tá, gente? Isso aí é só para uma análise teórica, para o nosso consumo, para saber exatamente como produzir mais conhecimento com o auxílio dos espíritos. Só isso. Tem uma pergunta adicional da Ana, que o Eric já projetou, não é? E queremos dizer que... Ok, não, pode projetar de novo, Eric? Se você me permite, eu tenho só uma observação. Que, Ana, nós temos muitos grupos sérios. A questão, até onde vai o nosso olhar, o nosso diagnóstico, em que pese a seriedade, são raríssimos aqueles que seguem à risca a metodologia espírita. Não à toa a nossa decisão, né, a nossa dedicação a este estudo do Livro dos Médiuns, para resgatar, para cada vez disseminar mais e incentivar pela racionalidade do seu conteúdo, pela atualidade dos seus ensinamentos, que um número maior de grupos práticos possa utilizar a metodologia espírita. Então, esse deve ser o parâmetro, né, de buscarmos grupos, claro, sério por princípio, tem que ser, mas também procurando nos informar se eles seguem a metodologia de O Livro dos Médiuns, essa observação. Eu queria complementar, que eu coloquei ali, né, que você pode, Ana, procurar o IPEAC e o GEAC, né? Inclusive, eles têm uma revista onde eles publicam comunicações que tem de vários espíritos da codificação, Agostinho, Erasto, enfim. E eles fazem evocação, seguem o método à risca, né? Então procura aí IPEAC e GEAC, né? Agora, você pode também fundar seu próprio grupo, né? O próprio Kardec falava em desenvolver a mediunidade sozinho, né, no Livro dos Médiuns, né? Todo dia, durante 30 minutos, por um mês, sentar, recolher-se, orar, né, com papel, lápis, né? Então, se você tiver só mais uma pessoa, 2 pessoas, já dá para formar um grupo. Então, até online, né? Porque a questão não é física, Então, enfim, esses são os conselhos. Muito bom, podemos dar sequência ao texto. Item 264. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais
dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade, não pode provir de um bom espírito. Meus amigos, com relação à bondade e à afabilidade, nós temos que calibrar ainda, que Kardec não mencione expressamente, a veemência e a assertividade, muito adjetivos, né, ou qualidades muito valoradas hoje em dia, né, de espíritos que dizem positivamente, sem muito rodeio e preocupação com milindres, ou realmente espírito elevado é um doce. Eu lembro muito, faço essa consideração, de Erasto, né, dos textos que encontramos aqui no próprio Livro dos Médiuns. Os amigos poderiam comentar? Essa questão aí da bondade, da afabilidade, a gente também encontrou no percurso desses anos aí. Eu entro num meio termo aí, né? Essa questão de, como se diz, falar na cara, falar na lata aí, eu acho que é uma coisa meio complicada, tanto para nós como pessoa, quanto para espíritos. Se os amigos me permitem, a gente tem uma história de uma amiga espiritual aí de quase 15 anos já, de alguns anos que a gente não tem contato direto com ela, mas foram anos muito produtivos. Essa, quando apareceu na reunião as primeiras vezes, era, como se diz, ela falava na lata, não tinha conversa, tá? E ao longo do tempo, dos anos, essa é um dos espíritos que a gente encontrou, vamos dizer assim, rudes, toscos, e depois se mostrou mostrou essa questão da afabilidade. Hoje nós não temos como, esse termo parece que até não faz parte do nosso vocabulário. A gente quer ser direto, essas coisas e tal, parece que a afabilidade vem de fazer rodeios. Não, é de realmente tratar as pessoas com carinho, com cuidado, com respeito, sem melindrar, mas também sem melar muito. E esse espírito nos deu uma lição ao longo dos anos, porque ela vinha, apontava o dedo, enfiava o dedo no nariz da pessoa que estava ali e acabou. Eu me lembro a primeira vez que a gente começou a tentar colocá-la dentro do grupo para ver até onde ia. Falou: olha, hoje você faz a prece final. Que prece, rapaz? Eu vou só falar para vocês. Poxa, vocês estão falando aí que Deus é o criador de tudo, e Ele é, e portanto Ele nos conhece e nos criou. E vocês ficam aí meia hora para fazer uma prece de encerramento? Meu pai, obrigado por tudo. Pronto, essa era a prece dela. Quer dizer, era rude no início, depois, com o tempo, foi se mostrando um espírito muito sofrido, tá? A gente tem permissão, inclusive, para ter um resumo da história dela. O contexto hoje não dá para isso, mas um espírito muito sofrido e, portanto, tinha se tornado um casca dura, vamos dizer assim, né? Que jogava as coisas, a verdade na cara, assim, mas não era o atributo dela. Se tornou depois uma espírito quase que da família, e vinha depois com essa palavra afabilidade, a gente foi conhecer com ela. Aquela que nos tratava assim, com rudeza, falava na cara verdades ali, que nos deixavam de cara no chão, depois vinham, dava lições de bondade, de carinho, que
deixava a gente até em lágrimas. Isso há anos, a gente está falando aqui de um contexto de quase 10 anos de contato com esse espírito. E depois, quando a gente soube a história dela, a gente foi entender por quê. E hoje até, por causa desse aprendizado com esse espírito, hoje eu sei até relevar muita coisa de pessoas que são assim. Eu tenho pessoas na família que apontam o dedo e mostram a ferida, cutucam. Então, não é assim. Essa palavra afabilidade faz tanta falta para a gente, viu? Não tenham dúvida de usá-la, viu? Mais uma vez, a gente tem que ver o conjunto da obra, né? É claro que a gente vai perceber que espíritos de uma classe já superior na escala espírita têm primordialmente essa característica, né, da afabilidade. Parece que respiram, né, essa preocupação com o próximo, de não ferir, e sobremaneira incentivar, né, porque entendem as nossas dificuldades, eles já passaram por isso, sabem que estamos num contexto natural do desenvolvimento, onde nós vamos, talvez, às vezes, até errarmos mais do que acertarmos. Agora, é claro que isso também pode ser apenas uma aparência que um espírito inferior, né, um espírito de terceira ordem, mal intencionado, se faz valer para enganar. Então, a gente tem que analisar tudo, né, principalmente o conteúdo, né, do que o espírito está dizendo, procurar perquirir em relação às suas próprias intenções, analisar tudo, e, obviamente, se em relação ao conteúdo estiver tudo ok, e ele exprimir essa qualidade da afabilidade, ótimo, né? Mas se ele ficar só na afabilidade e disser uma série de asneiras, coisas antidoutrinárias, anticientíficas, ilógicas, irracionais, obviamente que essa característica aí da fala mansa não poderá ter qualquer tipo de importância maior. Uma coisa que eu percebo assim, pelo que eu tive contato com os grupos, e aí eu vou falar na experiência, né? É que no começo os espíritos, quando o grupo é iniciante, os espíritos são mais afáveis, né? Aí quando é um espírito, aí quando é um grupo mais experiente que continua cometendo erros, aí eles pegam um pouco mais duro porque já tem experiência, né? Já não era mais para cometer. Então depende disso também. E também aquilo que supomos ser algo mais rude pode ser reflexo da nossa própria inferioridade quanto ao nosso milindre, né? Quanto à dificuldade voltada para o orgulho que temos, né? De não aceitação das nossas ideias, por exemplo, né? De uma advertência pública. Isso pode não ser nada demais do ponto de vista da absoluta imparcialidade, será que, se é que isso existe, mas a gente tem essa tendência e é preciso se policiar para não confundir as coisas, né? Não ver severidade onde há excesso de suscetibilidade da nossa parte. Vamos adiante, então. 265. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando se o espírito de um homem que na Terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens,
sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova de sua infalibilidade como espíritos. E ainda há isso, meus amigos, então, os espíritos sistemáticos que confundimos com os sábios. Os amigos têm alguma experiência para nos fornecer observações a esse respeito? Nós nos empolgamos também muito facilmente com os sistemas? Essa questão aí também é relacionada, às vezes, à nossa ingenuidade, né? Nós temos uma história de um espírito aqui. Nunca foi o intuito do grupo nem escrever história, nem livros, nem nada, né? A gente coleciona esses ensinos dentro do grupo, mais por experiência e por aprendizado real. Mas, espontaneamente, a gente teve contato com um espírito aí que depois, uma longa pesquisa aqui, todas as informações fornecidas por esse espírito se revelaram verdadeiras. A gente conseguiu, inclusive, identificar locais e datas que ele nos passou. É um personagem conhecido da história. Os dirigentes, os mentores do grupo dizem que isso não é coisa para se passar à frente, foi para aprendizado do grupo, e foi porque alguns momentos desse espírito coincidiu com alguns momentos de uma pessoa que participa do grupo, sem que nenhum dos dois tivessem conhecimento um do outro. E esse espírito, ao longo de algum tempo de comunicação com o grupo, embora um personagem muito conhecido e muito respeitado, revelou questões de defeitos morais que não estão na sua biografia na história. Tá? Então, essa questão aí ficou muito patente. Um espírito altamente intelectualizado, tanto é que faz realmente parte da história do Brasil aí, significativo no nome, e a informação que ele nos passou e depois foi referendada pelos fatos, datas e locais que ele nos passou, é de assustar. A questão da problemática moral que ele levou em vida sem conhecimento de ninguém e que ainda vamos dizer assim, atrapalhava muito no mundo espiritual. Tanto que, por coincidência de datas e de locais, que ele tinha ligação com essa pessoa do grupo, ele teve a oportunidade de participar do grupo há algum tempo, até que pôde deixar esse seu testemunho e tal. São coisas que, inclusive, são meia dúzia de pessoas que têm conhecimento disso, e a espiritualidade nos pediu que isso fosse esquecido, fosse guardado como exemplo, mas esquecido. Um espírito intelectualmente muito superior à média, tá? Mas que tem essa questão moral intrínseca. Depois de algum tempo se despediu do grupo, agradeceu muito ter tido a oportunidade ali, e diz que ainda tinha muito o que fazer até que conseguisse resolver essa questão. Então, isso daí é patente em muitos espíritos, né? E a gente, às vezes, se deixa levar pela intelectualidade do espírito. Pior é quando isso vai parar na livraria, né? Vai parar realmente nas editoras. Me lembra, ao falar dos espíritos sistemáticos, a apropriação
que um espírito fez da ciência espírita a psicanálise. E aí você vê, né, páginas e páginas de toda uma série em que o discurso do espírito é francamente do sistema de psicanálise, da ciência humana, e que ele quer passar para os espíritas como se fosse a última revelação da ciência espírita, né? Que é ciência psicológica, mas não tem essa equivalência toda com a psicanálise. Boa lembrança aí do Cláudio, né? Espíritos que querem trazer e fazer essa mescla, né, de determinadas ciências ou determinadas correntes de pensamento com o espiritismo, né? Realmente. E agora, também em relação ao que está dizendo ali Kardec nesse trecho, né, só nos demonstra que realmente a morte, né, a morte do corpo, ou a desencarnação, não nos faz aí, como ele alertou várias vezes, né, e é de nosso conhecimento, não nos fazem aí conhecedores acerca de tudo, né? Então, realmente, os espíritos ainda levam, por um tempo variável, as suas ideias terrenas para o mundo espiritual e, por vezes, até se aferram a elas, a essas ideias, por um longo tempo. Já os espíritos mais desmaterializados, eles possivelmente se libertam dessas ideias terrenas com muito mais facilidade, né? Eles conseguem ver que no mundo espiritual se lhe abre um novo mundo de análises, né, do ponto de vista espiritual, que certamente, né, é bem mais alargado que o nosso, uma vez que estamos aqui nesse corpo físico superlimitado, num mundo cheio de dificuldades, de limitações naturais, mesmo que o mundo constituído de uma matéria tão pesada acaba nos oferecendo, né? E, ao mesmo tempo, então, que a gente vê espíritos que, assim que se libertam da matéria, inclusive alegam que realmente adquiriram conhecimentos assim muito acima dos da humanidade muito rapidamente, outros, por sua vez, continuam aferrados a determinados conhecimentos errôneos que tinham enquanto estavam encarnados. Vamos ao próximo item, então, 266. Em submetendo todas as comunicações ao exame escrupuloso, em se lhes prescrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, esse meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios aconselham e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar
é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, é a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Meus amigos, aqui São Luís acrescenta que nem mesmo aqueles que são habituais guias de grupo merecem confiança cega a cada nova manifestação, a cada novo ditado, também se devem submeter a criterioso exame. Tudo, né? A gente foi aprendendo ao longo dos anos também. Essa condição que a gente tem no meio hoje, da utilização de um palavreado que não é doutrinário, né? A palavra mentor, a palavra guia tomou um vulto, né? Que chegava até a assustar no início. Agora vai falar o guia do grupo, vai falar o mentor do grupo. No início, a gente, sem estudo, tá? A gente realmente tinha que abaixar a cabeça, ouvir, e mesmo que você não concordasse ali, você não tinha como opinar. Os amigos até me perdoem, é uma história chata, mas eu fui convidado há muitos anos atrás para assistir uma sessão de um grupo na cidade vizinha. Uma amiga que estava iniciando lá, eu fui. Assisti toda a sessão, um trabalho normal, chamado trabalho de mesa mediúnica, né? Um atendimento de passe, tudo. Causou-me estranheza no final, quando que o tal do mentor ia passar a mensagem final, e ele nos pediu para ficar todo mundo em pé, assistência e os trabalhadores da casa todos em pé, darem a mão e fazerem um terço. Já era uma coisa para mim, meia complicada, que eu já estava começando a repensar muita coisa dos chamados centros espíritas, grupos espíritas, né? Aí o mentor vem aos gritos, através de uma médium de uma idade avançada já, que nós tínhamos que formar caravanas e todos partirmos para o sul do país para salvar os nossos irmãos que estavam sob alagamento. Aquelas chuvas de todo ano, aquelas, né, enchentes de todo ano. Mas aos gritos, a verdadeiros berros que devem ter incomodado até a vizinhança. E a gente, como estava ali como convidado, assistimos tudo, participamos de tudo. Finalizou, eu tinha que pegar um ônibus para vir embora. A pessoa que me convidou foi até o ponto de ônibus comigo e perguntou o que eu achava. Olha, é difícil, né? Uma reunião, e eu não vou tecer comentários aqui, que tem coisas ali que ficou meio complicada para mim entender até. Eu falei, eu daria um conselho ao dirigente ou ao presidente do grupo: compra uma marreta bem pesada e vai lá na casa da médium que recebe mentor e quebra a televisão. Porque tudo bem, né, o contexto dos acontecimentos gerais estão ali dentro das questões espirituais, das questões mediúnicas que nós passamos no dia a dia, mas aos berros e aos gritos, tinha alguma coisa errada ali. Eu falei, olha, a melhor coisa é comprar uma marreta e quebrar a televisão da médium. Não deixa mais assistir televisão. E não tive outras oportunidades para ir, não sei nem o que deu o grupo. Então, é nesse contexto aí que as pessoas... então, essa palavra mentor, guia, o presidente espiritual do grupo, meu Deus do céu, a gente vê cada coisa de arrepiar, né? Eu só queria citar um caso do falso São Luís da Revista Espírita, né? Ou seja, isso que foi dito, né? Mesmo um espírito que você tenha confiança já há muito tempo se comunicando por um mesmo médium, mesmo assim pode vir uma mistificação, né? Então, mesmo esses espíritos, você tem que estar sempre em guarda
e, e, com critério. O que me chamou a atenção aí, além do que já foi comentado pelos amigos, é justamente isso daí, né? Que está ali marcado. Que de pesar e meditar, e de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Quer dizer, e principalmente essa, é a de não deixar de pedir as explicações necessárias. Quer dizer, o que a gente percebe é que muitos têm até, sei lá, não sei que é um medo, acho que é uma falta de respeito, questionar os espíritos. Né? Eu não estou falando aqui questionar no sentido de colocar contra a parede, mas realmente perguntar até que aquele assunto seja devidamente compreendido. Né? Não simplesmente se colocar de joelhos perante os espíritos, simplesmente só ouvindo sem inquiri-los. Claro que devemos fazer de maneira respeitosa, mas procurar sempre um aprofundamento, caso aquela instrução não esteja suficientemente clara ou nos pareça estranha. Então, isso, inclusive, é uma maneira até de afastar os espíritos mal intencionados, porque quando você adota essa postura crítica, você acaba afastando os espíritos, porque eles sabem, esses espíritos mal intencionados, porque eles sabem que ali não vai ser fácil, né, enganar. Enquanto que, se você, como eu disse anteriormente, e Kardec nos diz, se põe de joelhos perante os espíritos, como se fossem santidades veneradas e veneráveis, e que não podem ser contestados, aí isso realmente é um sinal inequívoco para os espíritos inferiores, que ali eles vão fazer a festa, né, como se costuma dizer. É interessante que a questão é cultural, infelizmente, né? Eu já comentei aqui em outras ocasiões. Isso daí, por exemplo, você não consegue fazer na maioria dos grupos que estão adesos ao movimento. Que é assim, a hora que o espírito fala, todo mundo silêncio, abaixa a cabeça, e depois se sai e ninguém conversa sobre o assunto. Nós tivemos, no início dos primeiros grupos familiares montados aqui, que, na verdade, refazer todo o estudo, toda a preparação dos médiuns, porque seja com um espírito inferior, seja com o espírito responsável pela equipe, nenhum médium admitia que você interrompesse o espírito. O médium ficava perplexo quando a gente parava a conversa com o espírito para perguntar sobre aquilo que ele acabou de falar ali. Um momentinho, você podia me explicar isso aqui? O médium praticamente cortava a ligação, porque eles não estavam acostumados com isso. Então, foi todo um trabalho de início, até de formar novos médiums, já nesse conceito. Olha, quando eu estiver envolvido com o espírito, a gente vai entrar na conversa. Nós vamos perguntar, inclusive para você legitimar o uso da escala espírita, você não pode ficar só ouvindo o espírito, porque senão você vai levar muito tempo para perceber com qual que você está lidando. Então você tem ali, vai adquirindo um traquejo de parar, perguntar, questionar com todo o respeito, com todo o cuidado, né? Então, os médiuns no início tiveram uma dificuldade terrível para lidar com essa questão. Né? Hoje, pode estar, vamos dizer assim, o dirigente espiritual do grupo falando, a gente pede licença, olha, eu não entendi essa última parte aí, a que você está se referindo? E, geralmente, até um espírito inferior, ele para nos explicar, dentro do conceito dele. Então, isso é uma coisa, infelizmente, cultural no movimento. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Item 267. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. A síntese do capítulo. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso
para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito e não poderá provir de espíritos superiores. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. A dois espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste, se os espíritos apresentam com um nome respeitável e venerável. Quinto, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, mas pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela que em nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais tendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata pode equivocar-se. Sétimo, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta à fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Oitavo, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Sobre esse ponto, amigos, recordo aqui que na literatura mediúnica nós vamos encontrar aqui e acolá uma ou outra obra que contém a predição, por exemplo, do fim do mundo, da chegada da era da regeneração, como os amigos analisam, obras mistificadas. Isso é bem comum no movimento, né? Primeiro, tem outras antigas, né? No próprio Revista Espírita tem uma data lá que falam, eu me esqueci o ano, mas
o mais recente foi 2019, né? Agora é 2050, né? Então sempre passam para frente. Nunca falavam que 2019 depois ia ter um boom de tecnologia, de ciência. Olha o que veio depois, né? Então, então é por isso que os espíritos só pressentem, né? Não determinam nada. Essa oitava questão aí colocada aí numa peneira da literatura mediúnica aí, vou te falar para você, não sobrava muita coisa, não. Tá? Infelizmente o pessoal não lê, né? E realmente vamos empurrando. É o planeta tal, é o coisa tal, é a data tal, e vamos vendendo, né? Infelizmente é assim. Até hoje, de vez em quando, na rede social da gente aí, alguns amigos aí, né? Eu li tal livro, olha, eu li tal informação, eu recebi tal mensagem, com as datinhas lá, famosas lá. Então, infelizmente, é isso aí, tá? Realmente é muito longa essa lista de obras que trazem esses conteúdos de previsões com data determinada ou época determinada, né? O Eric lembrou bem aí, mais recentemente tivemos essa de 2019, que passou para 2057, quando eles viram que a coisa não ia vingar como eles pretendiam, e aí, para dar credibilidade, eles apelam, né, para dizer que ouviram isso da boca de médium X, da boca de médium Y, enquanto estavam encarnados, né? Quer dizer, toda uma estratégia para fazer sensacionalismo, porque eles sabem que previsões apocalípticas rendem frutos já há séculos, uma vez que previsões já existem de fim de mundo e de mudanças abruptas no planeta até antes de Jesus, né? Por incrível que pareça, né? Há relatos aí de previsões apocalípticas até antes de Jesus. Então, isso é um inesgotável atrativo para quem gosta desse tipo de informação, né? E outras que erram flagrosamente, né, em termos científicos, apontando a existência de continentes perdidos e que um dia vão emergir novamente. Enfim, né, toda também essa classe de temas que não levam a nada, né, não agregam em nada, só atiçam a curiosidade de pessoas que ainda vivem na fantasia. Infelizmente, é isso que esses espíritos querem incitar na população. Meras fantasias. Acho que temos ainda um tempinho para seguirmos. Nono, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam sob o empolamento ou a ênfase o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura a força de quererem pareça profunda. E os amigos têm comentários sobre as obras e espíritos prolixos? As famosas trilogias, né? Fazer 3 livros de 600 páginas cada um, para no final você não agregar nada. E fora as questões próprias aí de grupos também, a gente teve experiência com isso. É uma médium que durante muito tempo, mais de ano, o que a gente gastou de sulfite e caneta Bic
vou te falar para você, é brincadeira. Mas escrevia, era 100, 200 páginas por reunião. E, na verdade, quando você passava aquilo a limpo, você via que uma página bastaria para todo aquele contexto de palavreado que foi usado. E tivemos uma certa dificuldade de lidar tanto com o médium quanto com o grupo que ficava no início embasbacado de ver ali a médium encher folhas e mais folhas, né? Então, quando a gente começou a chamar a atenção para que a ideia proposta ali não levava a nada, você tinha utilizavam na época da cultura, era uma médium formada, uma profissional formada com faculdade, com doutorado até, então tinha um repertório de escrita muito bom. E a pessoa ficavam bem fascinados no começo. Levou um tempinho para o grupo, opa, peraí, se pegar 200 folhas de sulfite escrita, você pode resumir aqui em 2, 3, e que ficaria ótimo, a gente até agradeceria esse espírito. Aí, com o tempo, esse espírito acho que cansou, porque a gente não passava à frente a coisa toda, né? Como se diz, melou a questão. E aí a médium também se encaixou, começou a realmente estudar e tal. E hoje, até hoje, faz um bom trabalho. Escreve uma página, 2, com ótimas recomendações, com ótimos conselhos, às vezes algumas advertências boas para o grupo. Então a gente sabe que aquele primeiro que passou ali realmente foi procurar outra turma. Essa questão da prolixidade, ela é um pouco complexa porque o escrivinhador ele procura impressionar, né? São palavras rebuscadas, então há toda ali uma suposta erudição, e algumas pessoas realmente, sem um exame mais minucioso, acabam se deixando seduzir pela eloquência, né? Pelo vocabulário, riqueza de vocabulário, etc., o que é tão somente o preenchimento do vazio de pensamento, de ideia de fundo. É bem isso mesmo. É aquilo, né? É como se fosse alguma coisa que você espremesse e não conseguisse retirar nada dali, né? Então, porque, como diz ali, o vazio das ideias. São muitas palavras, mas que não levam a nada. Enquanto que a gente viu, né, percebe e aprende com o espiritismo que os espíritos superiores geralmente, como está dizendo ali, né, se exprimem, sabem dizer coisas profundas, muitas coisas em poucas palavras, né? Então realmente é um indício claro aí quando o espírito ele pode até escrever muito, né, desde que haja conteúdo ali. Ruim é quando ele escreve muito e não se extrai, não se consegue entender, não se consegue extrair nada de bom. A linguagem, como diz ali, é pretensiosa, ridícula, obscura, né? Essa questão do obscurantismo é bem interessante, porque tem muitos que vêm com essa veia meio que esotérica, né? E começam com aquele palavreado para dar uma ideia de grandeza. Então, palavras como galáxia, universo, cosmos, né? Para dar aquela ideia de que a coisa é muito avançada, né? São muito comuns aí. E também outras que não significam absolutamente nada e só tem um impacto psicológico, né? Então, eles forçam a barra para parecerem superiores, enquanto que os verdadeiramente superiores, como né, a gente aprende ali, são concisos, né, claros, todos entendem, né, não precisa ninguém fazer um esforço hercúleo, né, para entender. Então, isso aí está bem claro e é algo realmente que a gente tem que ter em mente ao analisar toda e qualquer mensagem. Exatamente. Os espíritos inferiores, eles falam muito e dizem pouco, né? Os superiores falam pouco e dizem muito.
Então, e é aquela coisa, né? Quem sabe se esforça por ser simples, né? Quem não sabe é que quer parecer complexo, né? É um texto obscuro. Então, a linguagem dos espíritos superiores é clara e direta, sem prolixidade, né? Não são escrevinhadores. Então tem que estar atento a isso, né? E tem o pessoal que procura impressionar também pelas letras garrafais, né? A gente teve alguns aqui que uma folha de sulfite, por exemplo, ele conseguia pôr 3 palavras. As letras eram enormes e tal. E aquilo no começo o pessoal ficava todo impressionado, as letras desenhadas e tal. E, cara, não era mais fácil ditar o negócio, a médium escreveria ali e tal. A gente sabia que, nesse caso específico aí, era um teste tanto para a médium quanto era um teste para o grupo, que levou alguns anos. Para vocês terem uma ideia, essa médium, quando ela começou a questionar a questão da mediunidade, ela chegou a escrever com o pé, ela escrevia com as 2 mãos ao mesmo tempo, direita e esquerda, sendo que ela era destra, e quando ela teimou ainda, como se diz assim, ela travou as pernas, ela travou os braços atrás da cadeira, ela mergulhou com a boca na caneta e ela grafou algumas letras, algumas palavras com a boca. E eles disseram que eles estavam ali para provar que eram eles e que ela precisava aprender que ela tinha essa capacidade e não ficar procurando desculpas para não se posicionar quanto ao trabalho que poderia fazer. Trabalhou quase 15 anos com o grupo, uma excelente psicógrafa, vamos dizer assim, né? Mas apanhamos bastante e a gente aprendeu bastante com ela. Muito bem, por falar em apanhar, vamos aqui esse 10º que fala dos espíritos imperativos. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham. Se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascaria. E aí, meus amigos? Conhecemos casos assim? Alguns espíritos que pretendem, realmente, sobretudo com relação aos médiuns, né? Nessa 10ª aí que a gente vê a maior debandada de médium dos grupos sérios, né? Porque quando o espírito se impõe ao médium e o médium realmente cai na conversa do espírito, é difícil você realmente trabalhar com esse médium num grupo sério. Essa questão, por exemplo, dessa senhora aí que chegou a escrever com o pé, com a boca, esse espírito se traiu já nos primeiros momentos com as letras garrafais dele, né? E durante um certo tempo a gente teve que, vamos dizer assim, ir com muito cuidado, que na época era uma fascinação essa médium. Essa médium passou por uns 4 anos, um mau bocado com esses espíritos, até que, estudando, se dedicando um pouco, começou a ser realmente utilizada por amigos espirituais e até hoje trabalha com o grupo quando há a possibilidade, porque tem os seus trabalhos, tem as suas responsabilidades. Mas essa 10ª aí é a maior causa de debandada de médium de grupos sérios. Né? Médium, quando você questionou o espírito,
e o médium não apareceu mais na reunião, às vezes se põe a perder grandes mediunidades, vamos dizer assim, por simples enganação de um médium, que não quer, infelizmente, a maioria não quer ser esclarecida. Amigos, nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Há algum comentário adicional? Não havendo, devolvo a palavra ao Eric para encerramento da nossa sessão de hoje. Não, só queria concluir que é exatamente isso, né? Os espíritos fascinadores, eles excluem a pessoa ali do convívio, né? Eles se impõem fé cega, né? Tem casos famosos disso no movimento, né? Às vezes obrigam o médium a escrever várias horas, né? Isolam os médiums e tem aquele autoritarismo, né? Até de chegar ao nível de dizer que o médium vai desencarnar se parar de seguir, né, as coisas. Então tem que ter cuidado com essa questão. Mas é isso. Queria agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio, a todos aqui, né, que estão assistindo, a Shirley, a Ana Góes, a Ana Cristina. Então, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.